Salve, salve, sexto ano. Vamos dar início então ao nosso capítulo 1 da unidade 6, que vai falar sobre o Império de Alexandre o Grande e a cultura helenística. Vocês têm aí os conceitos, vocês vão saber quais são as características físicas principais da Macedônia, a organização política durante o reinado de Filipe II e de Alexandre III, ou Alexandre o Grande, as características do Império de Alexandre o Grande e as características do que seria a cultura helenística. Vamos lá. Bom, como a gente pode ver aí, a antiga Macedônia ela fazia fronteira com a Grécia continental, gregos e macedônicos eles eram vizinhos, e a região ela vai ser unida por três rios, o Aliakmon, o Áxio e o Estrimon. Pela era a principal cidade macedônica. Além disso, os macedônicos tinham inúmeros portos naturais e o principal deles era o porto de Tessalônica. No território macedônico também existia grandes florestas de pinheiros que eram utilizadas aí para a fabricação de navios. Existiam planícies férteis, propícia para a agricultura, minas de ouro e prata, e os macedônicos também criavam cavalos, ovelhas e bois. Os macedônicos, eles também, como os gregos, são um povo de origem indo-europeia, que viviam em contato aí constante com povos não gregos e falavam um dialeto, a sua própria língua, um dialeto grego, misturado com palavras estrangeiras. Os próprios gregos consideravam os macedônicos semibárbaros e estrangeiros. Trouxe para vocês aí a mesma imagem da apostila de vocês. Vocês podem estar vendo, vou colocar o apontador laser aqui, só um minutinho. Deixa eu encontrar ele aqui, opções. Não. Enfim, vocês podem ver aí onde estava o Império Macedônico, logo aqui ao lado território grego, tá? O Mar Egeu, parte do Mar Mediterrâneo, e aqui uma paisagem natural do que seria a Macedônia. Entre 359 e 336 a.C., nós vamos ter aí Filipe II governando, tornando-se rei da Macedônia. Ele vai ampliar o seu exército, onde a sua infantaria, que é o soldado de solo, o soldado de chão, vai ser famosa pela chamada falange macedônica, armadas com lanças longas. A cavalaria, ela era formada por soldados chamados de cavaleiros, que portavam aí armas pesadas. Um desses tipos de armas são as massas, que era um cabo de madeira com uma corrente e na ponta dessa corrente uma bola de metal. Respondam! Eu estava lá naquele dia em Gaugamela. Pela liberdade. E a glória da Grécia! Que Deus esteja conosco! Para onde ele vai? Eu não sei, Majestade. Então cerque-o, peço. Sim. Exército! Vai!
cometendo um erro, Fornax. Sim, grande rei.
mesmo, Alexandre. E se ele não ouvi-lo, então fique vivo e vingue-se deste traição. Preste atenção, rapaz! Seu pai ainda está tomando conta de você! Ache seus cavalos! Dario! Podemos chegar às montanhas ao anoitecer. Andamos à noite e alcançamos Dario de manhã. Alimentem os cavalos! Alexandre! Alexandre, meu pai está perdido! Eles conquistaram o flanco! Estão entrando nas linhas de proteção! Carmen está sucumbindo. Ah! Alexandre, se for atrás dele, vai arriscar perder o seu exército. Capturando-o, ganharemos o Império! Fuja para o fim do mundo, seu covarde! Mas não vai conseguir escapar de Alexandre! Até Parmênio! Trouxe para vocês aqui o que foi o Império Macedônico, a parte em rosa ou roxo. Nós vamos ter aí o Reino da Macedônia no ano de 359 a.C. e a parte verde, expansão aí do Império Macedônico. Percebam que os macedônicos vão controlar parte da Grécia e vão dirigir-se à região conhecida como Ásia Menor. Essa região aqui é o sul da Europa. Um exemplo da apostila de vocês do que é a falange macedônica, basicamente intransponível. Ela vai ter 10 homens por 10, formavam aí um bloco de 100 homens, o que tornava ela quase intransponível. No ano de 338 a.C., as cidades gregas foram vencidas por Filipe II. As polis gregas, elas tiveram de se juntar à chamada Liga de Corinto, que era formada aí pelos macedônicos e pelas cidades macedônicas. Quando os macedônicos dominam os gregos, vai ser o fim da independência política e do auge aí das cidades-estados gregas e da democracia ateniense. Filipe II, ele vai criar leis que vão transformar, que vai transformá-lo em soberano dos estados gregos, e com a sua morte, o filho dele, Alexandre II, ou Alexandre o Grande, ele assume o trono. Alexandre ele vai reprimir 2 tentativas de rebelião dos gregos
e vai ter grandes conquistas em direção ao continente africano e à Ásia. Em 11 anos de batalhas, Alexandre o Grande vai conquistar a região da Síria, Fenícia, Palestina, as capitais do Império Persa, que nós já estudamos anteriormente, e parte da Índia e do Egito. Nós vamos ter aí a formação de um grande império por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele era extremamente habilidoso como político. Quando ele dominava uma região, ele respeitava as tradições, a religião e a administração do povo que havia sido conquistado por ele. Ele vai admitir persas no seu exército, ele vai estimular o casamento dos seus soldados, dos soldados macedônicos com mulheres orientais, para evitar aí possíveis rebeliões futuramente, e vai incentivar ao máximo a troca de informações entre os vários povos que foram conquistados por ele. Ele também vai estimular os gregos a conhecerem a cultura oriental, cultura persa, cultura indiana, cultura chinesa, e a espalharem a sua própria língua. Como nós estamos vendo aí, Alexandre o Grande vai ser um dos responsáveis pela criação da cultura helenística, que nada mais é do que a junção, a fusão da cultura grega com as chamadas culturas do Oriente. Nos territórios conquistados por Alexandre o Grande, o grego vai se tornar a língua oficial. Alexandre também vai fundar inúmeras cidades que vão ter autonomia, mas ligada ao poder central, ligadas a ele. Alexandre vai morrer na Babilônia, na região aí da Mesopotâmia, onde provavelmente ele morre de malária, ele contrai uma malária no ano de 323 a.C. Trouxe aqui para vocês o grande império que foi construído por Alexandre o Grande. Originalmente nós temos aqui a Macedônia. Alexandre então vai expandir o seu território sobre as terras gregas, sobre o Egito, na África, e essa grande porção aqui do continente asiático, chegando até as terras persas. Alexandre o Grande vai estender o seu território até a porção aí das terras persas. Nós vamos ter aí a divisão, né? Alexandre o Grande vai dividir o seu império em 4 grandes reinos independentes. Na verdade, depois da morte de Alexandre, o seu império é dividido aí em quatro grandes reinos, o que vai resultar numa crise política e econômica desses reinos. Nós vamos ter uma reação grega que vai ser contrária ao helenismo, e já no ano de 220 a.C., o império que foi construído por Alexandre, ele entra em decadência. Entre 197 e 31 a.C., os romanos vão tomar a maior parte dos territórios do antigo Império Macedônico, colocando ao fim aí ao domínio desse povo nessa região. Vocês podem ver aí os 4 reinos que sucederam o Império de Alexandre, e que posteriormente foi dominado pelos gregos, colocando fim aí a este grande império. Como nós estamos vendo aí, a cultura helenística ela foi uma interação, uma fusão, uma junção da cultura grega com a cultura dos povos que foram conquistados por Alexandre. O helenismo ele pode ser estendido à arte, filosofia, arquitetura e à ciência. Com a morte de Alexandre, Atenas vai perder aí parte da sua importância cultural. Novos centros artísticos e culturais vão ganhar força, como as cidades de Antioquia, Pérgamo, Rhodes e Alexandria. Eu finalizo por aqui. Não, ainda tem mais um slide, tá? Nós vamos ter a cidade de Alexandria, que foi fundada aí por Alexandre o Grande, que foi o centro de todo o conhecimento e capital do helenismo. Na cidade de Alexandria havia uma biblioteca com mais de 400 mil obras, e em Alexandria nós vamos ter o florescimento, o crescimento da ciência, da arte e da filosofia. Termino aqui o capítulo 1 da unidade 6. Queridos alunos, estudem e estudem.